Olá, meus queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus. Eu queria compartilhar alguns sonhos e uma visão que eu tive, uma visão espiritual, não foi sonho, e 2 sonhos que eu tive, que eu acho que é muito importante. Foi algo que Jesus me revelou sobre cada passo que ia acontecer na terra, passo a passo que ia acontecer. Essa visão eu tive há mais ou menos, há uns 7 a 8 anos atrás, mais ou menos, no início da minha conversão. De alguns vídeos meus que eu postei, teve até uma pessoa que disse que eu era mais um mentiroso, mais um falso profeta, que estava buscando ser visto, entrar na mídia, e que eu estava falando de acordo com o que estava acontecendo no mundo. Meus queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui me expondo a minha vida, falando o meu nome, dizendo daquilo que eu ouvi da parte de Jesus e passando para vocês. Se eu for um crente safado, se eu sou um mentiroso, se eu sou um falso profeta, meus irmãos, Deus vai tratar comigo, irmãos. Deus vai tratar comigo. Se eu sou mentiroso e falso, eu não vou subir, eu vou ficar. O próprio Deus vai me punir. Eu não sou besta, eu não sou bobo, tá bom? Eu não vou vir aqui para falar algo que eu não vi, irmãos. Para quê? Para quê? Para ser chamado de mentiroso? Para ser chamado de falso, como muitos fizeram? Para quê, irmãos? Eu vou apenas repassar aquilo que eu vi. E se o Deus de Israel é na minha vida, esse Deus, que é o Senhor da igreja, vai testificar no espírito de vocês que eu estou falando a verdade. Tá bom? Então não se preocupe, não peque em me chamar de mentiroso, de falso, se preocupe não. Se eu estiver mentindo, Yeshua HaMashiach vai tratar comigo, tá bom? Fique em paz, eu tenho plena consciência disso, tranquilo? A visão que eu tive, eu estava no meu quarto e de repente eu fui arrebatado em espírito. Eu fui tirado do meu corpo ficou no meu quarto e eu fui tirado, meu espírito foi tirado do meu corpo, para aqui, para um lugar aqui perto de casa. E eu olhava para o horizonte, um espírito, e eu via alguns tornados se levantando, né? E eu levantava a mão e eu dizia: em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, e o tornado desaparecia. Depois aparecia outro tornado e eu levantava a mão e dizia: em nome do Senhor Jesus Cristo eu te repreendo, e aquele tornado desaparecia. Depois eu olhei para o meu lado direito e eu vi alguns aviões de guerras cortando os céus. Algumas batalhas aconteceriam no ar. Eram aviões de guerras em luta no ar. Depois daqueles aviões de guerras que eu vi sobrevoando os céus, eu olhei mais uma vez para o meu lado direito e eu vi um cavalo negro. E em cima dele estava um cavaleiro negro. Ele estava vestido semelhantemente àquelas armaduras medievais. Ele estava com capacete, ele estava com aquela espécie de couraça de ferro, sentado sobre o cavalo, e ele tinha uma lança na mão. A lança que ele tinha na mão era engraçada. Eu observei o detalhe da lança. A lança que ele tinha na mão também era uma lança negra, porém ela tinha uma ponta grossa. O começo da lança era grossa e a ponta ela ia afinando e afinando até que a ponta ficava bem fininha. Ela ficava grossa, a lança era grossa e ela ia afinando até que a ponta ficava bem fina. E aquele cavaleiro descia do céu em cima desse cavalo com essa lança na mão. Depois eu olhei para o meu lado esquerdo e eu vi um homem. Escute só isso aqui. Eu vi um homem. Esse homem estava em cima do dragão. E esse dragão, ele sobrevoava a terra cuspindo fogo. Saía fogo da boca desse dragão. E aquele homem de branco que estava em cima daquele dragão, eu entendi ele como o anticristo. Ele estava sobre o dragão e esse dragão cuspia fogo. E aquele dragão eu entendi, né, como sendo a China. Aquele dragão para mim claramente é a China, o dragão que cospe fogo. E aquele homem de branco que estava em cima desse dragão, aquele homem, ele dominava o dragão. Tá bom? Ele dominava, ele controlava o dragão. E eu entendia aquele dragão como sendo a China. Essa foi a primeira visão. Eu creio que o meu Senhor Jesus estava me mostrando era passo a passo do que via sobre a terra. Isso já faz há uns 7, 8 anos atrás que eu vi essa visão. O Espírito de Jesus Cristo é minha testemunha, que eu estou falando a verdade, não sou mentiroso. Eu entendi ali que ali seriam, primeiro passo, as catástrofes, os desastres que viriam.
O segundo passo era essas guerras, esses aviões de guerra. O terceiro passo é o passo que vai acontecer, tá bom? Uma crise financeira mundial, sabe? Uma crise, um declínio financeiro, uma fome. Aquele cavaleiro negro, na minha visão, ele representa uma fome, tá bom? Ele representa essa fome. E aquele homem, ele com certeza, ele é o anticristo. E ele estava em cima do dragão. E ele dominava o dragão. Aquele dragão, ele voava nos céus, ele saía fogo da boca daquele dragão. E eu entendi aquele dragão como sendo a China. Essa foi a visão espiritual, não foi sonho. Esse foi uma visão. Depois eu tive um sonho sobre questão de arrebatamento. Eu estava no meu quarto, né? Nesse sonho eu estava no meu quarto orando. De repente eu olhava para fora e eu via, sabe, milhares de luzes subindo. Milhares de luzes subindo. Eram focos de luzes que subiam. Eles permaneciam por um determinado tempo no céu. Depois desse tempo que eles estavam no céu, ele voltava novamente. Essas luzes voltavam novamente. E eu, de primeira instância, entendi que era o arrebatamento, mas não entendi o que significa. Aquelas luzes que ficavam por um determinado tempo no céu e depois elas voltavam. E agora eu acho que há mais ou menos uns 2 a 3 dias atrás. Eu acho que hoje faz 3 ou 4 dias mais ou menos. Eu tive um sonho e esse sonho foi mais detalhado. Nesse sonho nós, a igreja, éramos arrebatados da terra. Éramos levados para um lugar. E esse lugar onde nós éramos arrebatados, nós ficávamos lá por um determinado tempo. Aqui na terra ficava quem tinha brincado, quem estava na imundície, quem estava na imoralidade, quem estava em pecado ficava aqui na terra. Nós éramos tirados daqui, nós éramos arrebatados e nós éramos levados para um lugar. Só que nesse lugar onde a gente ficava lá por um curto tempo, era muito curto tempo. A gente ficava lá e depois de pouquíssimo tempo, o que é que acontecia? A gente iria voltar com Jesus. O meu entendimento e daqueles que estavam ali comigo é que nós tínhamos subido com Jesus. E nós estávamos ali esperando o curto tempo em que nós iríamos voltar com Jesus. O entendimento que eu tinha, quando eu fui arrebatado, levado para o céu, e onde nós estávamos junto com as outras pessoas que tinham sido levadas, arrebatadas, é que nós iríamos voltar com Jesus. Não como um relâmpago, mas nós iríamos voltar com Jesus fisicamente, visivelmente. As pessoas viriam Jesus e as pessoas viriam nós, a igreja, voltando com Jesus. Entenda o que eu estou dizendo. Nós éramos arrebatados da terra. Aqui na terra ficava um monte de gente que estava em pecado. A gente era levado para esse lugar. Nesse lugar nós ficávamos por um curto intervalo de tempo. Era muito curto aquele intervalo de tempo. E no nosso entendimento nós iríamos voltar juntamente com Jesus para a terra. Não mais como se fosse um arrebatamento, mas nós iríamos voltar com o Senhor Jesus visivelmente para cá, para a terra. Nós iríamos voltar. Então, meus irmãos, o meu Deus é minha testemunha do que eu estou falando, é verdade, tá bom? Não se preocupe, eu não sou mais um falso profeta da mídia, tá bom? Se eu for, o meu Deus vai me punir, Jesus vai me punir, tá bom? O Senhor vai trazer ira e juízo sobre mim. Eu creio na palavra. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. O arrebatamento está muito próximo. Eu sei que de tantas pessoas falarem sobre arrebatamento, de tantas pessoas falarem sobre anticristo, de tantas pessoas falarem sobre isso aqui, muitas pessoas já estão perdendo a fé. Muitas pessoas já não estão mais acreditando porque o povo está falando tanto. As pessoas estão falando tanto sobre o anticristo, estão falando tanto sobre arrebatamento. Muitas pessoas, muitos falsos profetas disseram: o arrebatamento vai acontecer no dia tal, marcando data, marcando isso, aquilo. E eu sei que muitas pessoas estão desacreditadas do arrebatamento, do sobrenatural de Deus, da vida de Jesus, do Senhor Jesus, por causa dessas coisas. Irmão, eu quero dizer para vocês aqui, diante da pessoa do Espírito Santo, do Paracletos, o Senhor Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento, ele vai realmente acontecer, meus queridos. Sabe? É algo que vai acontecer acreditando uns ou não. Eu sei que, principalmente esse último sonho que eu tive, vai levantar questionamentos daí de muitos teólogos, que vão dizer: ah, não é assim, porque Jesus só vai voltar visivelmente no último dia. E vai vir no último dia. Só que é com a igreja que foi arrebatada com ele. Ele vai voltar, Jesus vai voltar visivelmente nos ares, nas nuvens, sim. Mas é com a igreja. Nós voltaremos com o Senhor Jesus Cristo. Nós voltaremos com Jesus. Eu vi isso. Tá entendendo? Deus é minha testemunha. Eu vi isso. Se você discordar teologicamente, não tem problema. Eu só quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão que está ouvindo.
Irmão, se arrependa do pecado, da imoralidade. É tempo de você buscar, é tempo de você orar, é tempo de você jejuar, é tempo de você colocar no altar aquilo que está fora do lugar. Sabe, em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de restauração. É tempo de pararmos com essa guerra interna da igreja, sabe, de igreja contra si. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Antigamente a gente via muito demônio manifestar. Em cultos demônio manifestava, em reuniões de oração demônios manifestava. Hoje praticamente não se vê mais demônios se manifestando. E algumas pessoas até acham assim, mas hoje não manifesta demônio, mas tantos quer dizer que aquilo era loucura da cabeça das pessoas. Não, o diabo evoluiu, tá bom? Nós é que retrocedemos, mas Satanás evoluiu. O diabo encontrou uma maneira de destruir homens e mulheres de Deus sem que ele aparecesse. Escuta aqui o que eu estou lhe dizendo aqui. Se o que eu estou falando é do Espírito Santo, o Espírito Santo vai testificar no espírito de vocês. O diabo encontrou uma maneira de destruir, de derrubar homens e mulheres de Deus sem que ele seja percebido nos bastidores. Como? Colocando a igreja contra si. Colocando irmãos contra si mesmo. Escute o que eu estou dizendo. Irmão, é diabólico. É o diabo que está fazendo isso. Às vezes tem aparência de justiça, tem aparência de justiceiros, tem aparência de caçadores de pecado, mas que muitas das vezes é diabólico. Eu não estou dizendo que não tem erros, eu não estou dizendo que se deve acreditar em tudo, que se deve engolir tudo, não estou dizendo isso. Mas principalmente, irmãos, o que nós precisamos ter da pessoa do Espírito Santo é discernimento. Discernimento para entender quando algo vem do Espírito Santo ou quando não vem do Espírito Santo, para que nós não sejamos vistos lutando contra a própria igreja de Deus. Nunca se foi tão necessário o discernimento espiritual como nos dias em que nós estamos vivendo. Então, meu querido, vigia, em nome de Jesus Cristo, vigia, ora, busca, se arrepende, restaura o altar. É isso que eu estou fazendo todo dia. Todo dia eu estou em comunhão com Jesus, pedindo arrependimento, pedindo misericórdia, em arrependimento, confessando o pecado, pedindo que Jesus me purifique com o sangue dele, que assim como ele fez com Josué, ele limpa as minhas vestes. Todo dia, querido, é uma vida diária de arrependimento, de comunhão com o Espírito Santo. Todo dia. O meu Deus é minha testemunha. Então, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, Deus me mostrou isso em visões. Esses quatro passos: catástrofes, guerras, uma crise, uma fome do cavalo negro, a China, que eu entendia como sendo o dragão que cuspia fogo. Para mim, no meu entendimento, era a China, tá? E aquele homem que estava andando em cima do dragão, ele controlava aquele dragão, tá bom? Eu vi essas luzes subindo, eu entendi que era arrebatamento. Depois eu vi que a igreja de Jesus Cristo era arrebatada para um lugar. Aqui na terra ficavam as pessoas que estavam em pecado, um período bem complicado, tá? E a gente ficava lá nesse lugar por um curto intervalo de tempo. No nosso entendimento, no final desse curto intervalo de tempo, nós íamos voltar com o Senhor Jesus Cristo. Não visivelmente. Todo olho ia ver Jesus sobre as nuvens do céu. E nós iríamos voltar com o Senhor Jesus Cristo nessas nuvens. E todo mundo ia ver, tanto Jesus como nós, descendo sobre as nuvens do céu com o Senhor Jesus. Eu estou dizendo o que eu vi. Você pode discordar teologicamente, não tem problema. É uma escolha sua, tá bom? O que eu digo é uma coisa: não percam a esperança, não percam a fé. O arrebatamento, ele vai acontecer sim, tá bom? De tantas pessoas falarem, de tantas pessoas marcarem data, as pessoas estão desacreditando. E vai acontecer o que a Bíblia diz, que o Filho do Homem virá no momento que ninguém estará esperando. Sabe por quê? Porque de tantas pessoas falarem, de tanta mentira, de tanta data que foi estipulada que não aconteceu, as pessoas vão deixar de acreditar. Meu Deus do céu. Se isso aqui, meu irmão, não for claro na sua mente, eu peço ao Espírito Santo de Deus que torne isso bem claro na sua mente. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Olha para Jesus, olha para os sinais. Não olha, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. É tempo de nos unirmos como igreja. É tempo de orarmos, de buscarmos, de clamarmos ao Senhor. É tempo de purificação das vestes. É tempo de restauração do altar. É tempo de comunhão com Deus. É tempo de arrependimento. É um tempo de conserto. Em nome de Jesus Cristo. É um tempo de conserto. Que Deus te abençoe e que te guarde em nome do Senhor Jesus. Saudos irmãos, amados, com a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um sonho que eu tive. Eu demorei um pouco para passar, mas é necessário. Antes de deixar esse sonho, eu quero deixar para vocês aqui a mensagem do Senhor em Isaías, capítulo 35,
versículo 8, que diz assim: haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Amém? O sonho que eu tive, irmãos, eu sonhei que eu estava andando em uma rua no meu bairro, eu tinha ido até o final e eu estava vindo em direção da minha casa. Quando eu vinha em direção, eu via umas nuvens negras, parecia uma nuvem, uma potestade negra, muito pesada, não era uma nuvem comum. E quando eu fui olhando, a nuvem começou a descer aqueles redemoinhos. E aqueles redemoinhos foi descendo várias pernas. E eu fiquei com tanto medo que eu falei assim, eu vou voltar para trás, pelo negócio deve estar feio naquela direção. E nisso, quando eu pensei em correr dali, eu pensei em filmar para as pessoas e mostrar. E quando eu ia descendo, eu ia olhando, os redemoinhos começaram a se juntar e formou como se fosse duas pernas. E os redemoinhos, aquelas nuvens negras, formou duas pernas e de repente elas formaram tipo a forma de um homem. E começaram a andar aquela nuvem negra, aquela potestade pesada. E eu fiquei olhando, eu tentei clicar no meu celular para poder filmar, para me provar para as pessoas que aquilo era maligno. A influência maligna era tão pesada que até os botões do meu celular desapareciam, eu via a tela pura, não conseguia, porque era muito pesado. E quando ele foi andando, foi até o final, onde eu tinha saído, e formou tipo uma forma de um menino, de um rapaz e um menino. Quando eu cheguei lá, ele estava tipo atrás de um carro, tipo forma baú, que eu não sei o nome daqueles carros, e atrás tinha câmeras de televisão, tinha repórter, várias pessoas filmando para mostrar ele no mundo inteiro. E eu falei, gente, será que o povo não entende que isso é maligno? E eu tentava provar para o povo da onde que ele veio, até que eu tentei filmar de novo, tirar uma foto, até que eu consegui tirar uma foto para me explicar o que estava acontecendo, de onde que ele tinha saído. Aí eu cheguei perto dele, já que tinha repórter, todas as pessoas o recebendo com muito assim, sabe, com muita esperança, como se ele já estivesse esperando, entendeu? Ele já veio com a equipe de jornalismo. E eu cheguei para ele e perguntei, quem é você? Ele disse assim, eu sou Jesus. E eu falei assim, você não é Jesus. Ele falou, eu sou sim. Eu falei, você não é Jesus. Ele disse, Jesus não vai vir de uma nuvem? Eu falei, não, Jesus virá sobre as nuvens. Jesus não virá de uma nuvem. Jesus não vai vir da forma que você veio. Ele vai vir sobre as nuvens e arrebatar os santos. Ele não vai andar sobre a terra, é o que a palavra de Deus disse. Aí as mulheres que estavam atrás, tudo as mulheres, os repórteres que estavam ali, fazia bem assim. Nossa, que ingratidão. As pessoas ficavam com raiva de mim porque eu falava que ele não era Jesus, porque aquelas pessoas já tinham recebido. E eu virei para ele, você não é Jesus, você é o anticristo. Então, meus queridos, ande na presença de Deus, se prepare, porque a volta do Senhor já está próxima. Estejam preparados, estejam firmes, estejam em jejum, consagra a tua vida. Nós estamos nos últimos dias, todas as coisas estão acontecendo, as pandemias, muitas coisas ruins, o mundo já... como diz a palavra de Deus, não é minha palavra, porque eu vi muita gente pregando que o mundo tem muitas coisas, o mundo não é do maligno, mas você tem que aproveitar o mundo. Eu já vi muita coisa errada, no final dos tempos, diz a palavra de Deus, não guardei, que diz assim, muitos apostatarão da fé, seguirão líderes, religiosos, que trarão a si, de acordo com a consciência da sua carne. Então, a Bíblia fala também que não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com as coisas desse mundo, não conformeis
com as coisas que vêm, não, tem que vir, não, ore, entrega a tua família, não aceite a derrota, não aceite, igual eu falei com o irmão, com a irmã, que ela, os irmãos, muitas das vezes a gente fala, uma enfermidade, sempre quando eu vejo algo eu entro em oração, antes que eu sinta alguma coisa que vai vir de ruim, que Deus me alerta, eu já começo a entrar em oração. Muitas das vezes eu oro pelos irmãos que às vezes nem me conhecem, eu estou sempre, quando eu lembro, às vezes quando eu estou trabalhando, eu oro no meu trabalho, eu estou sempre orando, sempre quando alguém está pedindo para orar, e às vezes eu estou em correria, eu estou orando, estou meu coração, a minha mente ligada em Deus. Então eu peço para que todos estejam sempre em espírito de oração, estejam sempre falando com Deus. E também no final do sonho, irmão, eu via quando a influência daquela pessoa era tão grande que eu via em imagem as crianças, a tentação era tão grande na mente do ser humano, principalmente das crianças, que as crianças estavam cometendo pecados, estavam com a mente sujas, as próprias crianças estavam sendo contaminadas pela influência daquele espírito que tinha vindo daquela nuvem, que tinha descido na terra e se formado uma forma de um homem. E eu vi ele como criança, irmãos, por quê? Porque representa que ele vai aparecer como uma forma inocente, né? A Bíblia não fala, vocês como as crianças, né? O reino do céu é como as crianças, porque ele quer enganar, ele quer se fingir de inocente, ele quer se fingir de bom, mas não é. Se preparem, esteja alerta, lave as tuas vestes no sangue do Cordeiro, ande na luz, leia a palavra, jejuma e ore. Prepare a tua família, prega para o teu filho, prega para a tua filha, prega para a tua mãe. E que Deus abençoe a todos. E todos os irmãos, eu estou sim sumida, irmãos, porque eu estava precisando trabalhar, estava difícil abrir as portas, mas Deus abriu para a honra e glória do Senhor Jesus. Os irmãos viram, né? Vocês podem ver nos vídeos antigos. Primeiro eu morei numa casa que ela estava dividida para vários lados. Quando a gente conseguimos, minha sogra comprou pra gente, aí dividiu entre eu e mais 4 cunhadas. 2 conseguiram ter a sua casa, uma foi, eu fui comprando a outra, nós estamos pagando a outra parte. E aí nós estamos apertados, pagando e construindo. Aí antes disso, cada vizinho teve que tirar um pedaço da minha casa, porque minha casa ela estava construída errada. Ela pegava no lote do vizinho de baixo e no lote do vizinho do lado. E para piorar, era toda desnivelada. Nisso eu quebrei ela toda, comprei madeirite, irmão. Morei dentro desses madeirites, eu estou construindo até hoje. Então eu louvo a Deus pelas bênçãos que Deus tem me dado, força também para trabalhar. E eu quero mostrar para vocês, né, o que Deus tem me dado. Aqui é um andar de cima. Eu nunca mostrei para os irmãos, né, que vocês são uma família para mim. Aqui é o andar de cima. Aqui é o quarto dos meus meninos. Aí a semana passada eu bati o telhado no andar de cima, que eu construí embaixo a sala e a minha sala, e construí também embaixo a minha cozinha. E a parte de baixo é a parte que mais está feita. Eu não estou usando toda a parte de cima, não. Estou usando o meu quarto. Aí, como eu aproveitei que eu estou de férias, para a honra e glória do Senhor, eu estou de férias, estou aproveitando, estou visitando os irmãos, estou orando. E a minha cozinha já está quase pronta. E graças a Deus, batalhando, e Deus tem abençoado, e que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Uma hora eu vou mostrar para vocês tudinho. Quem conhece os meus vídeos antigos vai ver como era diferente. Aí tem mudado muito a minha vida de antes para hoje, né? Trabalhando, e graças a Deus, trabalhando, cuidando de obra, orando. E também visito, ajudo, e também prego fora, e cuidando também de conjunto. E tem sido muito bom, que eu tenho ocupado a minha vida na obra do Senhor, tenho ocupado
e tenho tentado, né, pregar a palavra do Senhor. E o servo do Senhor está sempre, né, sendo vitorioso. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês e peço perdão vocês por ter sumido um pouco, mas eu vou me esforçar para estar mais com vocês. Eu li os comentários, me perdoe porque na troca do meu celular eu não consegui mexer porque o meu computador queimou. Eu não consegui acessar os comentários dos irmãos. Aí depois eu comecei a acessar através do que eu me ensinaram que tinha que baixar um. Ai, eu esqueci o nome do aplicativo que para mim acessar as configurações do YouTube, que não tinha como eu entrar direto pelo celular. Aí eu tinha que baixar outro aplicativo. Eu quero agradecer vocês. No outro dia eu vou mostrar outra parte de baixo, né? Que a minha sala eu comecei a usar semana passada. Graças a Deus, eu falei, mesmo sem terminar, já vou usar. Minha cozinha eu já usava no meu quarto, né? E aí, para honra e glória, eu estou conseguindo. Eu peço os irmãos para orarem por mim, que eu estou sempre em oração. Eu peço perdão àquelas pessoas que me pediram oração aqui, irmãos. Quando eu vi, eu falei, meu Deus. E eu me sinto assim, toda vez que os irmãos pedem oração, eu me sinto na obrigação de estar orando pelos irmãos. O Espírito Santo me incomoda estar orando. Aí, quando eu estou no trabalho, eu lembro daquela pessoa e começo a cair em espírito de oração o tempo todo pela vida daquela pessoa. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.